Oi pessoal, como vocês estão? Eu sou a Letícia Pazeiro aqui da Aventuras na História. Hoje a gente tá aqui com a Jessie, ex-BBB, professora no Brasil, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Jessie, pra começar, bem-vinda. Obrigada. Né? Bem-vinda, já ia começar aqui com as perguntas, então bem-vinda. Me conta qual que você acha que é o principal obstáculo de ser professora aqui no Brasil? Eu acho que, gente, eu já tenho falado tanto sobre isso, mas parece que é um assunto que a gente precisa estar trazendo o tempo todo, que é sobre a valorização, né? Todas as vezes que as pessoas me perguntam sobre esse novo lugar que eu tô, é sobre se eu não vou voltar pro que eu já fazia antes, que é a sala de aula tradicional. Mas eu falo com as pessoas sobre que agora eu tenho a possibilidade de viver experiências que, trabalhando como professora, talvez eu nunca ia conseguir, porque a profissão que forma todas as outras não é valorizada no nosso Brasil, né? Então, acho que o maior obstáculo é isso, é sobre a valorização. A gente, às vezes, acaba ficando muito desmotivado, porque você tem uma demanda muito grande, você atende um número muito grande de alunos, você tem que preparar conteúdo, tem que fazer planejamento, tem que preparar a aula, tem que analisar qual recurso você vai utilizar naquela aula, como se relacionar com o seu aluno a partir daquele conteúdo. E falta muitas vezes recurso, falta muitas vezes investimento. Então, acho que o maior obstáculo é esse, né? A gente acaba sendo menos prestigiado, menos privilegiado. E aí é uma demanda, né? A gente faz muito mais do que o salário paga. Uhum. E você já devia acompanhar isso antes de decidir, né? De tomar a decisão de ser professora. E o que te motivou? Você sempre quis, desde pequenininha, sempre quis ser professora? Não, eu nunca quis ser professora, na verdade. Eu decidi que eu queria fazer biologia aos 12 anos, a partir de uma professora que eu tive de ciências. E aí eu perguntei, professora, qual faculdade você fez? Ela falou, fiz ciências biológicas. Falei, então tá, eu vou fazer ciências biológicas também. E aí aos 12 eu decidi e segui dizendo que ia fazer biologia, mas queria ser bióloga de campo, para trabalhar eu assistia muitos documentários, então eu ficava tipo, ai meu Deus, um dia eu vou estar lá fazendo isso, e me empolgava muito. Só que aí eu fiz, no mesmo período, a licenciatura e o bacharel. E aí para você pegar o diploma de licenciada, você precisa fazer o estágio obrigatório. No estágio obrigatório eu dei 1 semana de aula. E aí eu falei assim, caramba, acho que eu gostei disso. Isso aqui? Eu acho que eu gostei disso, porque é isso, né? Você pega um conteúdo, você faz com que esse conteúdo se transforme em algo tão fácil, porque as pessoas escutam o que você está falando e falam assim, nossa, é só isso, sabe? Então, quando eu comecei a ver que existia essa relação de troca, eu falei, acho que eu vou querer fazer isso. E aí eu terminei a licenciatura primeiro e o bacharel só 1 ano depois, né? Então, nesse período de 1 ano, falei, já tô com o diploma de licenciada, vou trabalhando até pegar o de bacharel e depois eu vou pro bacharel. Não deu certo. Terminei o bacharel, já estava apaixonada por sala de aula. Já me via naquele lugar de tipo, eu só sei dar aula, não sei fazer mais nada. E aí, pronto, me apaixonei e fui. É engraçado como os planos vão mudando, né? Mesmo que a gente tenha uma coisa na cabeça. Sim. E como que é pra você, como professora, lidar com o negacionismo de alguns temas validados assim atualmente? Então, eu dificilmente levantava muitos assuntos em sala de aula, porque é sempre um problema, né? Mas quando eram assuntos sobre, por exemplo, a gente não poder falar sobre determinados temas, eu sofro muito mais isso porque eu sou professora de biologia. Então, existem muitas questões relacionadas à sexualidade, muitas questões relacionadas à parte social que as pessoas colocam ali na biologia, que eu sempre falo muito isso, né? Que são questões sociais, porque querendo ou não, a biologia traz muito o que está nas células, os genes, os cromossomos, mas tem as questões sociais que envolvem isso, que a galera tende a colocar ali como responsabilidade da biologia. Eu sempre tentei lidar com esses assuntos da forma mais, talvez, menos polêmicas possíveis, trazendo as informações necessárias, mas sem gerar muito alvoroço, porque é isso. Agora a gente está numa tendência nacional de que o professor ele não tem muito mais o domínio, não no sentido pejorativo da coisa, assim, mas do que acontece em sala de aula. Às vezes a gente está falando sobre um determinado tema e aí isso é levado de um a outro. Exatamente, então é bem complicado. Mas eu sempre tentei trazer todas essas questões para a sala de aula. Eu sempre trouxe assuntos diversos mesmo, que vão mais além da biologia. A gente está nesse mês importante, né, da comunidade. Eu sempre levei esse tema para a sala de aula. Mais pra frente você tem esse mês também é o mês do meio ambiente, eu levo essas questões ambientais também para a sala. Vem a consciência negra, já trabalhei em escolas que o tema não era tratado,
da escola, que era, tipo, colocado como, ai, não vamos falar sobre isso porque pode dar problema. E você trouxe. E eu sempre levei. Então, assim, mesmo sabendo que algumas coisas que a gente fala pode ter uma repercussão negativa, eu sempre tentei levar todos esses assuntos. E é curioso que os meus alunos falavam assim, a Jessi é contra o sistema. Assim, a maioria dos professores ficavam fazendo a linha, tipo assim, ai, não vamos falar sobre isso porque a galera não quer que a gente fale. Mas eu sempre, do meu jeitinho, falava assim, gente, vamos falar sobre tal coisa, assim. E provavelmente é o que eles mais se interessavam, Sim. né? Eles esperavam por esses momentos. E é uma coisa que, tipo, os nossos jovens hoje, eles são muito mais disponíveis às informações, né? E eu sempre falo pra eles que a gente, como professor, a gente tá no lugar de transformar a informação em conhecimento. Sim. Por quê? Porque é muito fácil você ter acesso à informação. Você digita qualquer tema no Google, tem tudo sobre aquilo. Mas ali são informações. As informações estão jogadas. E aí tem um monte de informação que é ok, mas tem um monte de informação que tá falando nada com nada. Então o professor, ele tá ali naquele papel de, você sabe o que é isso, mas você precisa entender o que isso significa. Como e aí funciona, transformar essa informação em conhecimento. E é isso que é importante, sabe? Então muitos temas são tratados nesse lugar de tipo, não podemos falar em sala de aula, mas eu sempre trouxe eles assim, mesmo que sorrateiramente, né, assim, escondido, sem que muita gente não ficasse sabendo, justamente porque eu já tive alguns momentos assim de falar sobre alguma coisa e gerar uma repercussão talvez negativa assim para a escola. E a gente você falou que você está aproveitando algumas oportunidades que você talvez não teria se tivesse seguido só como professora. E vendo tudo que você está vivendo, nessas oportunidades novas, você pretende conciliar as carreiras? Você vai continuar sendo professora mesmo com essas oportunidades, carreira nova? Como que é? Então, eu tenho dito sempre que eu vou trazer a educação para esse novo lugar que eu tô. Nesse momento da minha vida, eu não tenho perspectiva de voltar para a sala de aula nos moldes tradicionais. Mas eu sou professora, eu estudei 6 anos, eu tenho licenciatura, eu tenho bacharel, eu tenho pós, eu tenho mestrado. E quem sabe, talvez até um doutorado mais pra frente. Então eu tenho muito conteúdo que já fazia parte de mim. E não tem como eu abandonar isso pra fazer só o que tem de novo aparecendo, sabe? Então a minha perspectiva de futuro é trazer tudo isso que eu já sou, tudo isso que eu já tenho de informação, de conteúdo, de conhecimento para esse novo lugar, que é o da publicidade. E eu tenho feito isso, às vezes eu já tô trabalhando nas redes, né? Então eu já trago alguns temas, faço vídeos específicos sobre o meio ambiente, falei sobre a lei de Libras, então vou trazendo aos poucos esses conteúdos que já me pertencem, sabe? Mas também fazendo o que as pessoas já ficam esperando, né? Que é aparecer como cara de alguma coisa, né? Representando alguma marca específica. Então eu tô conciliando, né? Exatamente, fazendo um pouco de cada. É muita coisa, é um lugar que aparece 1 milhão de possibilidades e oportunidades diferentes. E eu sempre fui muito flexível, sempre gostei muito de experimentar o novo. Até mesmo quando eu só atuava em sala de aula, eu nunca fui muito fixa, eu nunca tive um estilo de aula, eu nunca fui sempre a mesma coisa, sabe? Eu sempre levava uma atividade extra, eu gostava de usar aplicativos na aula, usava vídeo, usava PowerPoint, então eu sempre trazia coisas novas, já né? Era diferenciado, né? Sempre fui assim, acho que por isso que eu sempre tive uma relação muito positiva com os meus alunos, né? Quando eu fui pro programa, acho que a maior torcida, assim, de antes do programa para que eu entrasse eram os meus alunos, porque eu sempre brincava falando que eu ia pro BBB e eles falavam assim, Jéssica, você é a cara do BBB, por que você não se inscreve? Então eles sempre eram os que mais me apoiavam. Então acho que foi muito surpreendente pra eles. E depois que eu saí, eu recebo várias mensagens, tipo assim, imagino. ai, Jéssica, por favor, volta pra escola, a gente tá trabalhando tal conteúdo, eu não tô entendendo nada. Foi tipo, legal, a gente te acompanhou, você teve seu sonho lá, mas agora vem aqui ajudar a gente. Jéssica, lembra daquele conteúdo lá? Você explicou direitinho, agora eu já esqueci tudo, eu não tô entendendo nada. Aí tem coisa que eu falo, não, calma aí manda um áudio, explico. Legal. Mas tem coisa que eu falo assim, vai dar uma pesquisada, pede pra professora explicar de novo, porque é isso, né? Porque eles criaram comigo uma relação que ia muito além da sala de aula. Eu sempre disse isso, que a minha relação com os meus alunos sempre ultrapassou os muros da escola. Porque eu virava mãe, eu virava amiga, eu virava avó, eu virava tio, eu virava tudo, né? Porque muitas vezes eles vivem... Eu trabalhei muitos anos em escola pública. Então, acontece muito desse abandono, no sentido de que os pais, às vezes, têm que trabalhar longe de casa, saem muito cedo, chegam muito tarde, e os filhos acabam ficando
condicionados ao momento de atenção ali na escola, porque chega em casa, o pai tá cansado, às vezes não consegue ter aquele momento e acaba se apegando ao professor. Então eles trazem coisas que aconteceram na vida, compartilham sentimentos e aí a gente vai criando essa relação, né? Acho que por isso eu sempre tive uma relação muito boa. E quando você estava confinada ainda, você não recebeu na hora, né? Mas você foi aprovada, certo? Sim. O seu nome estava entre um dos nomes escolhidos para ser professor substituto da Secretaria da Educação, certo? Isso. Como foi quando você saiu e descobriu e viu, assim, deve ter sido legal? Eu descobri antes de entrar. Você descobriu antes de entrar? Porque dia 6 de janeiro, eles liberaram a lista preliminar. Ah, entendi. Só que aí eles tinham que reavaliar os gabaritos para sair a lista definitiva, que só saía dia 17, que era o dia que eu entrava no programa. E aí, muita gente, na época, esse concurso que eu participei, gerou muita polêmica lá, e aí muita gente pediu recurso, então eu fiquei com medo de revisar. Não tinha certeza, e eu mas saí, já sabia mais ou menos. Isso. Só que é isso, né? Ano passado, eu dizia pra todo mundo que esse ano a minha vida ia mudar. E a minha mãe sempre falou assim, você tem que estudar, porque se você quer mudar a sua vida, você tem que estudar. E eu falava assim, tá, então eu vou ter que agora, eu fiz 25 anos, eu tinha 25 anos, e aí eu falei assim, tá, eu já tô com 25 anos, então agora eu preciso passar no concurso antes dos 30, se eu quero essa estabilidade financeira, porque é isso, querendo ou não, para você receber um salário relativamente bom sendo professor, você tem que trabalhar para o governo, né? Então, ou para alguma instituição particular muito grande que paga um salário muito bom, mas a maioria das escolas não pagam um salário tão bom assim. Então eu falava, tá, então eu preciso estudar para passar no concurso. E aí eu comecei a estudar para esse processo seletivo que antecipava o concurso de efetivo, que vai acontecer ainda esse ano. Então eu falei, tá, então eu quero mudar minha vida, e comecei a estudar, que nem uma desesperada, comia conteúdo, literalmente. Eu estudei 6 meses sem parar, sem sair de casa, sem ir pra lugar nenhum, sem ter a minha relação com os meus amigos. Perdi muitos amigos, né, nessa época. Amigo, né? Que a galera fala assim, nossa, agora você só quer saber de estudar e não sei o quê. E estudei. E você pretende passar prestar essa outra fase? Então, aí agora é isso. Eu tava conversando com a minha irmã, falando assim, Carol, o concurso prefetivo já saiu o edital, né? Já tá nas etapas. Mas agora, nossa, será que eu vou conseguir parar para estudar de novo? Ela falou, agora não, aproveita esse momento que você tá e vai vivendo o que dá pra fazer. Mas eu fiquei muito feliz também, porque foi um sentimento de tipo assim, eu consegui, sabe? Sim. Porque eu estudei antes eu fazia muitas provas de concurso e eu nunca tinha passado. Então nessa, que realmente eu me dediquei e foquei muito, eu consegui. E no final foi não vou precisar tanto, mas eu consegui, né? Isso, exatamente. Você já esse o sentimento de tipo assim, tá, então se não tivesse vindo o BBB e eu tivesse continuado estudando como eu tava, com certeza eu teria passado. Sim. Então, o que eu planejava pro ano de 2022 era mudar de vida, então eu teria dado certo também, sabe? Verdade. Então eu fiquei muito feliz. E foi muito legal, porque eu passei em primeiro lugar. Então, nossa, tipo assim, melhor ainda. Foi tipo, meu Deus, eu passei em primeiro lugar. Melhor ainda, deve ser 3 vezes melhor. Você vê que todo o esforço realmente valeu muito a pena. Jessi, muito obrigada mesmo, por ter esse tempinho aqui pra conversar com a gente. Gente, espero que vocês tenham gostado também. Comenta aí. Brigadão. Obrigada, gente.